Sabe por quê? Porque Deus, ó, Deus é Deus, que tem uma resposta para você. E eu sei que eu estou aqui falando com pessoas que você tem orado. E você tem dito para Deus, Deus, eu preciso de uma resposta para este meu problema. Você tem dito assim, Deus, qual será o final dessa história, Deus? Qual será, Deus, o final dessa história? Deus, o que vai dar? O que isso vai dar, Deus? Vai dar em quê? Né? Que muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não sei o que vai dar o final disso aí. Talvez você está achando que o final dessa história, quando você pensa, você até chora, você já até imagina qual vai ser o final dessa história. E você já está dizendo, sabe, irmã Regina, eu já estou preparando o meu coração. Eu já estou pedindo para Deus me preparar. Ai, irmã, porque é só Deus para me dar graça, para mim poder suportar, porque eu sei que esta notícia vai chegar a qualquer momento. Mas eu quero dizer, irmã, que nós servimos um Deus, que Ele é o Deus que começa a nossa história. A nossa vida, a tua vida, cada linha da tua vida foi escrita por Deus. Deus é o autor da tua vida. Deus é o autor da história da tua vida. Então, quem vai dar o final dessa história vai ser Deus. E eu quero dizer para você que Deus já escreveu o final dessa história. Já está escrita. Deus não está escrevendo. Deus já escreveu. Porque o nosso Deus é aquele que estava no nosso passado, é o Deus que está no nosso presente e é o Deus que já está no nosso futuro. E eu quero dizer para você que a última palavra, quem vai dar é Deus. Não vai ser o homem. E nem vai ser você que vai dar a última palavra, mas vai ser Deus. E mais uma coisa eu quero te dizer. Não. Fique até o final do vídeo. Que Deus, Ele vai revelar para você. Deus, Ele vai te revelar hoje o final dessa história aí. Tá conturbada. Vou dizer para você, o negócio tá feio. Mas não existe coisa feia que Deus não possa tornar em bonito. O negócio tá bravo aí, irmã. Tá tudo enrolado. Mas não existe nada que está enrolado que o nosso Deus não possa desenrolar. Não existe o que está embaraçado que Deus não possa te desembaraçar. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 22, nesse capítulo o Senhor vai dizer que um certo dia, lá atrás, no passado, Deus fez uma promessa para Abraão, que ele daria um filho. Abraão já era um homem avançadíssimo de idade.
A sua esposa, Sara, também já era avançadíssima de idade. Além de Sara já ser uma mulher estéril, até os seus costumes de mulheres, vamos dizer, a sua menstruação, Sara já tinha até passado da menopausa, vamos dizer. Então, minha irmã, não tinha como. Só que tem uma coisa, que aqui eu quero abrir um parênteses. Para Deus, não existe esse negócio de idade. Não. Às vezes não. Deus te prometeu algo, mas os anos se passou. E agora você está olhando para a tua idade, você está dizendo assim, não. Eu acho que aquele profetisa, falou da carne. Imagina. Se Deus tivesse de me dar essa bênção, se Deus tivesse de fazer esse milagre, Deus já tinha feito. Faz tempo. Mas agora, Deus não vai fazer agora. Quem sabe, Sara também pensou desse jeito. Por isso que ela deu Agar para ser esposa de Abraão, para se deitar com Abraão. Porque Sara disse, não, o tempo já passou. Só que Sara esqueceu que tempo, idade para Deus não é problema. A idade, muitas das vezes, é problema para mim e para você, mas para Deus não é. Para Deus, idade, mano, não é problema. Então, eu quero dizer para você, a promessa que Deus te fez ainda está de pé. Deus não é homem para que minta, irmã. E nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Embora você nem acredite mais. Um dia você acreditou, mas agora você não acredita mais porque os anos se passou. Mas eu quero dizer para você, como eu já disse, o tempo não é problema para Deus. E a Bíblia vai dizer, aqui em Gênesis 22, que um belo dia, Deus pediu para Abraão, seu filho, Isaac. Deus pediu a alegria para Abraão, porque Abraão, ele tinha uma alegria muito grande de ter aquele filho. Vamos dizer, né? Era o orgulho de Abraão, né? Era, vamos dizer, era a razão de viver de Abraão. Não tem pai, não tem mãe que diz, a minha filha é a razão do meu viver. O meu filho é a razão do meu viver. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho, eu faço qualquer coisa pela minha filha. Eu faço qualquer sacrifício por ele. Mas chegou um dia que Deus, ele colocou em teste Abraão. Deus disse, Abraão, eu quero ver se você tem coragem de se sacrificar por mim. De fazer, Abraão, um sacrifício por mim. Porque por Isaac você faz qualquer coisa. Agora eu quero ver se você vai fazer qualquer coisa por mim. Que te dê Isaac. Porque quem deu Isaac para Abraão, para Sara, foi Deus. Mas chegou o dia que o próprio Deus pediu Isaac para Abraão. Ele fez um teste com Abraão. Para ver até que ponto Abraão amava Deus. Para ver se Abraão colocava Deus em primeiro lugar. Por isso que Deus fez esse teste. E Abraão, ele deu. Ele falou, Senhor,
Senhor quer, então eu vou te dar. Mas Abraão, ele tinha fé. E ele sabia que ele iria ter que sacrificar Isaac. Mas mesmo assim, ele tinha fé. Que ele iria ter que, né, tirar a vida de Isaac. E depois, ele iria ter que queimar Isaac. Mas Abraão tinha uma fé tão grande que Abraão dizia, mesmo da cinza, Deus pode ressuscitar meu filho. E a Bíblia vai dizer, irmã, que quando chegou lá, no monte, Isaac já era um menino grande. Mas aqui nós estamos vendo que Isaac, ele era um moço, ou um jovem, né? Um adolescente, obediente ao seu pai. Seu pai disse, Isaac, suba aí no altar, em cima dessas lenhas e deita. Isaac deitou. Em momento algum, Isaac disse, meu pai, eu não vou fazer isso. Ou saiu correndo. Não. Porque Isaac, ele confiava no pai dele. Isaac, ele dizia assim consigo mesmo, o meu pai sabe o que é melhor para mim. E eu aceito tudo que o meu pai quiser fazer. Eu aceito, eu obedeço. Abraão estava obedecendo a Deus. Isaac estava obedecendo seu pai, Abraão. E a Bíblia vai dizer, irmã, que Deus provou Abraão até o final. A Bíblia diz quando Abraão, ele levantou o cutelo. Quando Abraão saía imolar o cordeiro, ou seja, tirar a vida de Isaac, uma voz do céu, a Bíblia diz aqui, ó, 22:11. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não faça-lhes nada. Portanto, agora sei que teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Escuta. Mas sabe, o final dessa história surpreendeu Abraão. Porque Abraão, o que aconteceu aqui, Abraão não imaginava isso. Não estava nem passando pela cabeça de Abraão que Deus ia fazer isso. Que o final dessa história seria desta forma. Abraão achava na mente dele que o final da história seria de outra maneira. Mas Deus, irmã, ele disse, não, Abraão, o final da história vai ser da minha maneira. E a Bíblia diz que quando então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado as suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus surpreendeu, irmã, Abraão, com aquele carneiro. Abraão, ele não viu o carneiro, porque o carneiro não estava ali. Senão ele tinha visto. Senão Isaac tinha visto. Mas aquele carneiro, ele apareceu. Sabe por quê?
Porque o nosso Deus é o Deus que traz a inexistência para a existência. Ou seja, aquilo que não existe, Deus faz existir. Você está entendendo? Aquilo que não existe na tua vida, Deus, ele vai fazer existir. E é por isso que eu disse lá no começo da mensagem, que Deus, ele vai te surpreender. Deus vai deixar você igualzinho quando você vai no dentista para obturar um dente, restaurar um dente, sei lá, e você tem que ficar com a boca aberta. Eu quero dizer para você que Deus, ele não é dentista, mas ele vai deixar você de boca aberta com o final dessa história, irmã. O que eu quero dizer, que não vai ter morte no final dessa história. Você está achando que vai ter morte, mas Deus está dizendo não vai ter morte, vai ter vida, e vida com abundância. O final dessa história, irmã, não vai ser da maneira que você está achando que vai ser. Não, minha irmã. Mas o final dessa história vai ser do jeito que Deus quer que seja. Então alegre teu coração. Mesmo debaixo de açoite, de lágrimas, você tem sido fiel a Deus, você tem caminhado na presença de Deus. E eu quero dizer para você que Deus tem ouvido a tua oração e Deus tem visto as tuas lágrimas. O Senhor está dizendo, não é o fim, não. Para você é o fim, mas para Deus é o começo de uma grande virada. Vai ter uma grande virada aí na tua vida para a glória de Deus. Amém? Pai, eu quero, neste momento, te agradecer por esta palavra. Oh, Espírito Santo, e eu peço a tua ajuda, para que o Senhor venha soprar esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração do teu servo, da tua serva, Pai, para que eles venham compartilhar, Deus, esta mensagem, Pai. Ó Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que nos surpreende. E o Senhor irá, Senhor. Eu creio, Deus, que ainda esta semana, tu irás, Senhor, surpreender, Pai. Muitos, Pai. Muitos irão, Senhor, receber de ti uma grande surpresa, Pai. Vai ter muita alegria, Senhor. Ah, Deus, vai ter muita alegria, Pai. Tu vai encher o coração de muitas pessoas de alegria. Mas eu creio, Senhor, que no arraial, Senhor, no arraial dos filhos teus, no arraial dos perseguidores, Pai, vai ter muita lágrima, Deus. Porque eu creio que tu irás, Senhor, visitar, Pai. Visitar, meu Deus, com justiça, o arraial daqueles que têm se levantado e perseguido o teu servo e a tua serva. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.